Olá, tudo bem? Então agora nós iniciaremos a nossa aula de Didática e Metodologia de Ensino da Libras, como L1. Meu nome é Rosana, este é o meu sinal. Então hoje daremos início à nossa aula do curso FIC, Ensino da Língua de Sinais. Nós já temos experiência em cursos à distância, então sabemos da nossa responsabilidade, devemos participar dos fóruns, assistir às videoaulas, ficar atentos ao material complementar, ler os materiais em PDF, o material didático próprio da disciplina e teremos o material complementar para que vocês possam acompanhar a disciplina. Então, sempre fiquem atentos e acompanhem as aulas, respondam às atividades. Agora, iniciaremos a nossa aula da unidade 1, 2 e 3 em uma mesma aula, na nossa primeira aula. Boa aula a vocês! Vamos iniciar? Então, para iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma breve revisão. Vamos lembrar da história, do surgimento da língua de sinais, a legislação, dentre outros. Então, primeiramente, foi mostrado a respeito da Lei 10.436, de 2002, e logo após veio o Decreto 5626, de 2005, para complementar. Então, a disciplina de Libras, ela veio com essa legislação. Então, na verdade, a inserção dessa disciplina significa uma oportunidade, um surgimento de novas profissões. O professor de Libras e o tradutor-intérprete de Libras. Então, na verdade, essa legislação foi uma marca na história dos surdos, no ensino dos surdos. Porque nós hoje somos valorizados. Esses dois campos profissionais, o professor de Libras e também o tradutor de Libras, têm o seu valor. Então, com o surgimento dessa disciplina de Libras, então parece que houve o quê? Um certo conflito, uma certa confusão. Por quê? Qual é o objetivo da disciplina de Libras? Comunicação? Estratégias comunicacionais? Mas o detalhamento dessa disciplina como conteúdo, este é o sinal. Como? Então, temos dois caminhos aqui, que são diferentes. Se a disciplina é para estratégias de comunicação, para expressar, interagir por meio da Libras, ou essa disciplina é igual, por exemplo, o ensino da história, geografia, do português, onde há detalhes específicos no processo de ensino. A Libras, ela também merece preocupação. Por quê? Qual o caminho melhor? É só mesmo ensinar Libras para a comunicação? Ou devemos compará-la às demais disciplinas, português, história e matemática? Então, com esse surgimento dessa disciplina, trouxe-nos uma dúvida. Como trabalhar essa disciplina? Outra coisa, no momento que surgiu essa disciplina de Libras, além de nos trazer dúvidas, trouxe alguns problemas também. Qual o problema? Vamos ver aqui alguns, vamos detalhar. Primeiro, o primeiro problema que surgiu diz respeito à falta de professores de Libras. E por que falta? Vamos fazer uma breve revisão. Antes da lei e do decreto, o foco da Libras era, por exemplo, não tínhamos muita ideia, porque não tinha o Letras Libras, não tinha o ProLibras, cursos superiores focados no ensino da Libras, não tinha. E a maioria dos surdos
iam para o ensino superior e ficavam na dúvida em qual curso escolher. Pedagogia, artes, engenharia, informática. Então, escolhi outras áreas. Com isso, o surdo não tinha interesse, não tinha estímulo para o ensino superior, por falta de foco na Libras. Então, com o surgimento dessa disciplina, o que aconteceu? O mercado não tinha profissionais com perfil para o ensino da Libras. Então, depois, teve o ProLibras, que ofereceu uma oportunidade para os surdos e também para os ouvintes no processo de ensino dessa língua. O segundo problema. Então, falta formação específica no ensino superior, porque até então não havia. Então, quando começou a disciplina de Libras, no ensino superior, nós sabemos que o decreto, ele fala do ensino de Libras na pedagogia, na licenciatura, na fonoaudiologia. Então, seria a inserção dessa disciplina. Mas, e o perfil do profissional para trabalhar com essa disciplina? Então, anteriormente a isso, anteriormente a 2005, não havia formação. Alguns surdos, por meio de parcerias, organizavam cursos simples, básico, para o ensino da Libras básica. Mas não havia ainda uma vontade de ser um profissional professor de Libras futuramente. Com isso, surgiu o instrutor de Libras, este com formação em nível médio e não com ensino superior. Então, a maioria dos surdos com ensino médio, no ensino da Libras, são instrutores. E até hoje nós temos essa discussão com relação a professor de Libras e instrutor de Libras. Terceiro problema. Então, o status linguístico da Libras. Parece que a sociedade começou a perceber a Libras como língua, porém, ainda não aceitam. Não há igualdade entre Libras e língua portuguesa. A língua portuguesa sempre está acima. Todas as informações são em português. A disciplina de Libras ela é ensinada por meio da língua oral, a língua portuguesa. Então, a Libras, ela parece ser inferior à língua portuguesa. Então, ela não tem ainda o devido reconhecimento e o devido valor. Ela não se equipara ainda à língua portuguesa. Quarto problema. Várias instituições, faculdades, ainda não têm um currículo direcionado ao ensino da Libras. Por exemplo, nós sabemos que o currículo é muito importante nas faculdades, nas escolas, porque é o currículo que embasa o ensino, que dá segurança no processo de ensino. Se não há um currículo, como é que fica? Parece que fica um ensino superficial, inseguro. Então, falta um currículo para dar segurança no processo de ensino da Libras. Hoje temos algumas faculdades que já ministram a disciplina de Libras. Porém, percebe-se que ainda falta uma metodologia, um método. Falta pesquisas, falta materiais, livros, falta publicações próprias para o ensino da Libras, porque são muito poucos os materiais. Então, o currículo, ele precisa existir e embasar o processo de ensino da Libras, de forma que apoie o profissional, o professor, a organizar sua aula, o seu processo de ensino, as especificidades da língua.
Quinto problema: falta materiais didáticos. Por exemplo, nas escolas hoje, estadual, municipal, temos ali a sala de recurso, que tem vários materiais, mas se perguntarmos, tem materiais direcionados ao ensino do surdo? A resposta é que a maioria dos materiais são adaptados. E o que isso significa? Que, na verdade, o ensino da Libras não tem um material de qualidade, não tem um material próprio. Então, falta esse material. Então, começa a ensinar Libras como sendo algo recente. Esse processo de ensino é recente. Então, falta profissionais especializados na área, falta publicação de materiais. Então, há essa carência. Então, no momento do ensino da Libras como L1, às vezes o professor ele tenta utilizar os materiais, livros, para o ensino do português. Então, percebo, com regras próprias ali do português, aí faz uma adaptação para o ensino da Libras. E isso é falha no processo de ensino, porque o material é próprio para o ensino de português, para pessoas oralizadas, com foco na fonologia, regras, dentre outras, específicas do português. Mas o ensino da língua de sinais para surdos como L1, como é que vai acontecer? Vai aprofundar na gramática? O objetivo é a comunicação. Então, qual é o verdadeiro foco desse ensino para surdos? Então, por isso, percebe-se que faltam muitos materiais. Por exemplo, nós podemos ter DVDs, livros, com focos no ensino da L1 para surdos. Então, é necessário, é importante que pesquisas, estudos sejam feitos com o objetivo de publicar novos materiais. Sexto problema. Então, falta o quê? Nós temos instrutores de língua de sinais, mas às vezes falta conhecimento da língua de sinais. Ele sabe a língua de sinais para comunicar, mas anteriormente ao processo de ensino ali, ele não teve uma capacitação, ensino sobre metodologia, didática no processo de ensino. Então, o surdo, ele sabe língua de sinais? Tá, mas falta conhecimento próprio da gramática, aprofundar a gramática da língua de sinais. Conhecimentos linguísticos são muito importantes. O professor de português, por exemplo, como eu vou dizer, ele conhece profundamente a linguística do português. Então, por isso, ele dá aula. Então, ele pode trabalhar com a questão comunicacional e também estrutura gramatical, aprofundar nisso. Porque ele tem a língua, que é a língua dele, a língua portuguesa, e fez vários estudos posteriores a isso. Então, ele está completo para o ensino. E o surdo? Onde é que ele vai se capacitar, adquirir conhecimentos novos? E com relação à linguística, estudos profundos, mais aprofundados para que ele desenvolva essa linguística, ele conheça. Então, ele não teve esse estudo. Então, o surdo, ele sabe língua de sinais, mas, na maioria dos casos, falta conhecimento linguístico da língua de sinais. Ou seja, ele não está completo para o ensino da língua de sinais. Sétimo problema. A maioria das pessoas pensam que se a pessoa sabe língua de sinais, ele já está pronto, ele pode ser professor de Libras. Isso é um problema, porque isso não é verdade. As pessoas pensam que, como não há profissional com fluência, com competência suficiente, então, qualquer pessoa que saiba a língua de sinais ali para comunicar, ele pode ensinar. Mas isso é uma falha, isso é equivocado. Com a publicação do decreto e a lei, onde encontra-se profissional, onde tem pessoas com perfis já prontos para o ensino da Libras,
Então, não tem ainda. No momento não tinha. Então, houve estratégias emergenciais. Ou seja, o quadro de efetivo ser utilizado para o ensino. Mas, na verdade, isso não é certo. Precisava o quê? Anteriormente, o surdo ter tido um ensino adequado de L1, para que, com seu desenvolvimento, se transformasse em um professor de Libras capacitado. Então, um mito é que o surdo que sabe língua de sinais, ele já é professor? É mito. Então, vamos comparar com um ouvinte. Um ouvinte que fala a língua portuguesa, com fluência, ele é professor de português? Não, nunca. Para trabalhar como professor de português, é necessário que haja um estudo, um ensino superior, conhecer a estrutura da língua profundamente, conhecer a linguística. Então, agora, nessa disciplina, Metodologia Didática do Ensino da Libras como L1, então nós vamos falar um pouco sobre o nosso objetivo, o objetivo das nossas aulas. Então, na verdade, é difícil falar para vocês sobre a utilização de materiais concretos, materiais a serem utilizados aqui. Hoje nós vamos falar da teoria. Vamos falar sobre as experiências necessárias para o ensino. Então, é muito importante que, quando estivermos assistindo às nossas videoaulas, que façamos também leitura do material, para que possamos, ao encontrar uma outra pessoa, possamos discutir sobre essa temática da L1. Primeiro, é interessante que haja experiência no processo de ensino para que saibamos essas influências. Temos que refletir sobre o processo de ensino, levar em conta a pedagogia visual. É muito importante nessa área, porque é próprio do surdo. Hoje, a sociedade, temos ali o ensino, mas o que acontece? A maioria do ensino para surdos se dá através da recepção auditiva e do treino da fala. Então, os materiais utilizados nas escolas, livros, DVDs, o quê? Eles foram preparados para qual perfil de aluno? Foi um material preparado há muito tempo. Então, era preparado para o aluno ouvinte. Então, o surdo, ao ser inserido ali nesse processo de ensino, com certeza ele tem dificuldade, porque o material que será utilizado com ele é adaptado. Então, é estranho, porque o surdo vai estar ali, mas não tem um material próprio para que ele se desenvolva. Então, é necessário que haja experiência com relação à pedagogia visual. Fazer reflexões, perceber as diferenças. O processo de ensino com foco no ouvinte é diferente do processo de ensino com foco no surdo. O segundo, experiências metodológicas. O nível de ensino, fundamental, médio, ou o curso de Libras básico, intermediário, avançado. Então, nós sabemos que tem pouco material com foco no ensino da Libras. Então, temos cursos de Libras que, por exemplo, é oferecido para grupos de ouvintes para o ensino da Libras. Aí coloca-se um surdo ali junto com os ouvintes. Mas, percebam, a metodologia é com foco nos ouvintes e o surdo é inserido ali. Mas qual o objetivo? Como ele vai aprender a Libras? Como ensinar Libras? Seria como L1 ou como L2? Então, fica complicado essa situação, surdos e ouvintes em um mesmo espaço de aprendizado. Qual a proposta que será utilizada?
Terceira experiência metodológica direcionada à literatura. A literatura visual é muito importante no processo de ensino para os surdos. Por quê? A literatura, ela utiliza a língua de sinais. Ela se expressa, conta história, histórias infantis, histórias todas relacionadas aos surdos. Então, é a literatura surda. Então, ela proporciona experiências visuais. Então, o aluno, ele vai poder refletir sobre o processo de aprendizagem, vai poder fazer comparações, como o ouvinte aprende, como o surdo aprende. Então, saber que são focos diferentes, estratégias de ensino. Também, no nosso quarto tópico, temos as experiências em escrita de sinais. Hoje, aqui no Brasil, estamos começando a falar de língua de sinais. Anteriormente não tinha. Algumas pessoas falam que é fácil aprender a escrita de sinais, outros não querem, se afastam, talvez por não conhecer o objetivo. Mas a escrita de sinais é importante, porque assim como o português tem escrito, a língua de sinais também tem a escrita. E é uma forma de registro importante que vai perdurar na história. Então, esses 4 tipos de experiências aqui vão facilitar o processo de aprendizagem. Então, agora, veremos alguns conceitos relacionados à metodologia. Então, a metodologia, ela tem vários leques. Então, com relação aos estudos, a preparação ao trabalho, vamos ver aqui a metodologia. Temos vários conceitos. Piaget, em seus estudos, ele fala a respeito do construtivismo. O construtivismo mostra os caminhos a serem seguidos na metodologia, seriam as regras. Já Vygotsky, ele fala que metodologia se dá através das interações, ou seja, temos aqui as interações sociais, onde nos proporciona a aquisição de conhecimento, o contato com os outros nos proporciona também a aquisição. E Piaget fala a respeito do desenvolvimento, que o sujeito, ele se desenvolve por meio de suas buscas, ele cresce, ele adquire conhecimento. Então, com isso, temos várias metodologias no processo, de forma que você possa escolher qual metodologia você quer seguir. Temos várias metodologias, ou seja, é o caminho que você vai seguir para desenvolver o seu trabalho. Então, assim como mostrei, tem ali o círculo, onde fala como desenvolver o trabalho, o que eu preciso utilizar, onde será desenvolvido esse trabalho, o que vai me auxiliar no processo de desenvolvimento desse trabalho, o que é necessário, quem são os alunos, quais são os materiais. Então, isso tudo faz parte da metodologia. Então, a metodologia, ela promove conhecimentos a respeito do que será ensinado, do que será utilizado no processo de ensino. Então, metodologia, temos vários tipos. Então, pesquisas existem. Então, é interessante que você faça pesquisas do material existente para você saber qual a melhor a ser utilizada. E com relação ao método, podemos comparar a uma receita. Por exemplo, uma receita de bolo, onde tem ali o passo a passo que você deve seguir para fazer o bolo até terminá-lo. Onde você vai
estruturar, você vai organizar e fazer esse bolo. Na área da educação, é um pouco mais complexo. O método, ele precisa de... Ele é um caminho, seria o passo a passo. O que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo? A imagem que foi apresentada mostra ali uma sequência onde cada espaço ali evidencia um item, o problema, a pesquisa, os dados. Então, seria o caminho a seguir para alcançar o objetivo. Então, na escola, por exemplo, pode surgir um problema. Se o surdo não sabe Libras, não sabe português, tá vendo? Isso é um problema. Então, você precisa descobrir uma estratégia para ensiná-lo. Primeiramente, você precisa descobrir, ele sabe mesmo ou não sabe a Libras e a língua portuguesa? E pense, qual material posso conseguir para ensiná-lo? Então, é importante haver uma metodologia que vai apoiá-lo para que você consiga alcançar o seu objetivo no ensino. É importante também pensar sobre o tema que vai ser ensinado. Por quê? Tem os conhecimentos de mundo, que são muitos e extensos, vários temas. Mas o surdo não sabe português, não sabe língua de sinais. Ele também precisa ter conhecimento de mundo, assim como os ouvintes. Por isso, você precisa organizar sua aula com metodologias focadas no surdo. Então vamos refletir um pouco. Ali foi mostrada uma citação. A maioria dos surdos tem pais ouvintes. Então, como ensinar L1 para ele? Então, vamos tentar fazer aqui uma comparação. Vai ensinar o português, oralizando, ou a língua de sinais? Então, pensem. Ensinar o português para o surdo ou ensinar a língua de sinais? Qual seria o caminho melhor, o mais adequado a seguir? Então, a metodologia para o ensino do português da língua oral, ela é diferente e não condiz com o surdo. Então, no momento da preparação da aula, do ensino da Libras como L1, é necessário refletir. Eu vou trazer o português no processo de ensino? Não, eu devo levar em conta a primeira língua dele, a língua que ele vai utilizar. Por isso é importante pensarmos na metodologia, na preparação. Então, temos uma estrutura de ensino direcionada para Libras. Então, devemos organizar, sistematizar, fazer uma sistematização desse processo de ensino da Libras. Não é copiar o processo de ensino do português, não. São coisas diferentes. Então, nós temos que pensar, como eu vou fazer? Como eu vou preparar a minha aula? Português ou Libras? Então, o português eu deixo de lado um pouco e foco na Libras, para o ensino da L1. Então, eu preciso preparar uma aula bem legal para o meu aluno surdo. Então, agora, vamos refletir a respeito de práticas e estratégias para o ensino da língua de sinais. Então, antes nós já explicamos, já falamos sobre o decreto, sobre a lei da Libras, que trouxe a disciplina de Libras, que não tinha um currículo adequado para o ensino, ou seja, não tinha um currículo, não tinha regras para o processo de ensino da Libras. Por isso, agora, nós precisamos refletir um pouco. O que está faltando? O que é necessário ser feito? Então, no momento que o surdo ele vai à escola, ele começa a trabalhar como instrutor surdo,
ele é como um apoio ao professor da sala de recurso. Então, ali ele ensina sinais simples, a interação entre surdos e ouvintes. Por quê? Anteriormente a isso, tinha os cursos de capacitação, oferecidos pela FENEIS. Eram os cursos básico, intermediário e avançado, com material Libras em contexto. Então, ali, nesses cursos, esses instrutores eram multiplicadores, eram responsáveis por disseminar línguas de sinais. Porém, não utilizavam uma metodologia própria para o ensino da L1. Então, o material não era com foco no ensino da L1, era um material adaptado. Então, os instrutores surdos utilizavam esse material para o processo de ensino do surdo para L1. Igual eu já havia falado, falta profissionais com perfil para o ensino, porque antes não tinha essa capacitação. Havia o curso oferecido pela FENEIS de multiplicadores, mas o curso superior do Letras Libras ainda não tinha. Surgiu em 2006, 2005 aproximadamente. Então, o surdo ele não tinha uma formação para o ensino da Libras. Tinha cursos simples, capacitações particulares. Então, faltava, com isso, houve essa falta de profissionais. É necessário que se amplie. Mas nós percebemos que a maioria também das instituições tem dificuldade. Por quê? Tem um instrutor ali e como ele vai se transformar em um professor? Porque é diferente instrutor em professor. E como ele vai ensinar L1 e L2? Qual o caminho a seguir? Talvez o surdo ainda não tenha estratégias para esse ensino. Então, com isso, falta profissionais surdos e ouvintes para esse ensino. Falta profissionais qualificados para o ensino da L1 e da L2. Então, agora no contexto brasileiro, no processo de ensino da língua de sinais como o L1, nós temos o quê? Algumas instituições que fundaram a escola bilíngue, com estratégias próprias de ensino para crianças surdas. Então, na verdade, esse currículo, a organização desse currículo, ele deve ser repensado, né? As crianças, elas ainda não adquiriram a língua de sinais. Mas qual o objetivo desse ensino da língua de sinais? Comunicar, interagir, aprender questões sobre a vida. Então, ela consegue desenvolver com a presença do instrutor ali. E também de um professor, porque esse professor surdo vai servir de modelo cultural, identitário, para o desenvolvimento dessa criança. Diferentemente, nós temos a escola inclusiva, onde o surdo ele é inserido nesse espaço, há o tradutor e intérprete de Libras e há um instrutor que vai ensinar a língua de sinais em alguns momentos. Então, o contato é pouco, não é diário. Então, o surdo começa a adquirir a língua de sinais, assim como falei anteriormente. A maioria dos surdos tem pais ouvintes, então o que traz um certo atraso na aquisição linguística dessa criança. Então, quando ele vai à escola inclusiva, ele encontra ali várias barreiras. Há um intérprete, que já está pronto, tem a fluência, mas tem o surdo que tem os níveis linguísticos. Ele sabe língua de sinais? Alguns sabem, outros sabem pouco. Então, é necessário que haja um melhor preparo, uma estrutura para esse atendimento.
É necessário que haja uma melhor organização estrutural para o ensino desse surdo, lá na escola inclusiva. Isso é importante. Então, temos aqui dois espaços diferentes. Aqui ensina a L1 para crianças, na escola bilíngue. Na escola inclusiva, ensina a língua de sinais para surdos, em sua maioria adultos. Então, é necessário que haja um currículo, uma metodologia, porque dificuldades haverá. Então, precisa haver essa preparação. Agora, vou falar para vocês, porque antes de 2005, a maioria dos surdos tinha uma afinidade com o curso superior de pedagogia. Tinha mais contato com o ensino da língua de sinais. Hoje temos o Letras Libras. Vamos pensar, qual a diferença entre a formação em pedagogia e em Letras Libras? O surdo ouvinte que se forma em pedagogia, ele vai ensinar língua de sinais? Não. Ele vai ensinar disciplinas como português, matemática, nas séries iniciais. Vai utilizar Libras. É necessário que haja fluência nessa língua, mas ele não vai ensinar a Libras como L1, não. Nos seus aspectos gramaticais, estrutura linguística, não. Já o profissional formado em Letras Libras, ele estuda durante vários anos, estuda linguística da Libras, estrutura gramatical da Libras, porque ele vai ser professor de Libras, ele vai ensinar a língua brasileira de sinais, tanto como L1 como L2. Então, ele deve saber ensinar, diferentemente, o pedagogo ele vai ensinar disciplinas e vai usar a língua de sinais, mas vai ensinar português, matemática, geografia, ciências. Então, são campos diferentes, campos de formação diferentes. Antes, a maioria dos surdos formavam-se em pedagogia, porque não havia Letras Libras. Aí, o que aconteceu? A maioria dos surdos formados em pedagogia foram inseridos no campo de trabalho para o ensino da língua de sinais. Então, essa é a nossa primeira aula, ela está finalizando. Peço a vocês que, caso tenham dúvidas, postem no fórum. Também temos uma atividade no fórum para que vocês possam discutir e participar. É importante essa participação, porque vai ampliar o conhecimento de vocês. E também dúvidas, vocês podem interagir com os colegas, com o tutor, com o professor. Vamos interagir. Então, aconselho também que é muito importante que vocês vejam material complementar em PDF, leiam, porque servirá de apoio na ampliação de conhecimentos. Porque temos o AVA, onde adquirimos conhecimentos, a leitura de materiais, que vai favorecer positivamente esse desenvolvimento. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, foi muito bom. Então, espero que vocês tenham aprendido sobre o processo de ensino da L1, porque é muito importante. Então, é necessário que hajam discussões, que vocês comecem a discutir sobre esse ensino e o uso da língua de sinais. Isso é muito importante. Então, agora estou me despedindo. Até a segunda aula. Abraço, tchau!